Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontrem. Oremos. Grandioso, poderoso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Pai, que o Senhor concedeu a nós. Pai, enche essa igreja de pessoas, Pai, pessoas lavadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai, que morreu lá na cruz do Calvário por nós, miseráveis pecadores, Pai. Abençoe essa igreja, abençoe esse ministério, abençoe essa noite também a palavra do Senhor. Fala em nossos corações, nós possamos anunciar essa palavra para outras pessoas. E se tem alguém aqui que ainda não é salvo, que precisa ser salvo, que não saia daqui sem receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, nós oramos pedindo perdão do meu pecado. Amém. Irmãos, deixa eu baixar o microfone aqui que está muito alto. O caminho estreito é o melhor caminho. Nós vemos aqui no versículo 13: entrai pela porta estreita. Deus, Jesus Cristo aqui já estava nos orientando através de Mateus que nós deveríamos entrar pela porta do caminho estreito, porque sabemos que tem dois caminhos. E em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E os irmãos sabem, o caminho sem o Senhor Jesus Cristo é a morte eterna, a condenação eterna. E no contexto aqui, os irmãos sabem que estava falando sobre salvação, e aqui há um abismo que separa o homem de Deus, e esse abismo se chama pecado. E sabemos que tem um caminho certo que nós seguimos, e tem um caminho que não é certo, que não é correto. E interessante que muitas pessoas procuram o caminho certo, muitas pessoas tentam procurar o caminho certo, mas infelizmente elas pensam que elas estão procurando o caminho certo, estão procurando da maneira certa, mas a Bíblia nos orienta que não está no caminho certo, está procurando um outro caminho, o caminho da condenação eterna, como em Provérbios, que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Desejoso de chegar a Deus, as pessoas procuram atravessar este abismo usando seus próprios recursos. Em Romanos capítulo 10, versículo de 1 a 3, diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação. Aqui nós sabemos que é o apóstolo Paulo estava falando com aqueles amados irmãos ali em Romanos 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Nós vemos que muitas pessoas procuram fazer o que é certo, procuram ser um caminho que é certo, mas certo aos olhos das pessoas, aos olhos dele. Mas nós sabemos que nós, como crentes em Cristo Jesus, como pessoas salvas, nós temos que procurar o caminho que a Bíblia nos ensina, que é um caminho que realmente leva a pessoa a ter a certeza da salvação, ter a vida eterna. Hoje, na noite, nós vamos ver dois caminhos, mas só um que leva a pessoa à vida eterna. O primeiro ponto da minha mensagem se encontra no capítulo 13, que diz assim: o caminho que conduz à perdição. O caminho que conduz à perdição.
as pessoas sempre querendo o caminho que é mais fácil, um caminho que não tem um esforço, não tem um sacrifício, e muitas pessoas estão sempre buscando o caminho que não leva a pessoa para a salvação. E muitas pessoas, graças a Deus, nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, porque algum dia alguém falou conosco sobre o verdadeiro caminho, que é a palavra de Deus, o verdadeiro caminho que nos leva a ter a salvação eterna. E muitas pessoas, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, estão iludidas, pensando que vão para o céu, mas não vão, porque a palavra de Deus, ela nos orienta sobre esse caminho. É um caminho que muitas pessoas querem, esse caminho, um caminho espaçoso, um caminho que leva à perdição. Muitas pessoas também falam que são pessoas boas, que eu só quero o bem das outras pessoas, eu ajudo as pessoas na rua, eu oferto na igreja, eu ajudo na igreja, eu limpo a igreja, eu dou discipulado para pessoas, eu ajudo o morador de rua, eu ajudo os viciados, eu dou comida para as pessoas mais pobres, eu rezo. Muitas pessoas falam, eu rezo, eu oro todos os dias, e muitas dessas pessoas estão enganadas, porque muitas pessoas pensam que ser uma pessoa boa ou fazer coisa boa é o dever de todo mundo, todo ser humano já tem esse dever de fazer todas as coisas boas. E aí então a pessoa pensa, eu já vou para o céu, eu já estou seguindo um caminho perfeito, estou seguindo um caminho que agrada a Deus. Realmente, agrada a Deus, mas não te leva para o céu. Não te leva para o céu. Não te dá a certeza da salvação eterna. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós, através desse versículo aqui, já mostra para qualquer pessoa que ela pode ser tudo isso que eu acabei de citar aqui, nesse ponto, e ela não vai para o céu. Ela realmente está, às vezes, agradando a Deus, fazendo tudo isso, mas ela não dá a condição da vida eterna para ela. E também, aí as pessoas, além disso, de falar isso, as pessoas apelam para outra coisa, que é, as pessoas, ao conhecer essas verdades, que as boas obras não salvam, aí eles vão apelar para quê? Fala aqui, as pessoas pensam, então posso ser salvo tendo uma religião. Muitas pessoas pensam que ter uma religião, frequentar uma igreja, ir a uma igreja, pensam que vai ser salvo também. Mas a Bíblia nos ensina sobre isso. É sempre as pessoas procurando outro caminho, mas não um caminho que leva à salvação. Infelizmente, nós vemos também que as pessoas, elas ficam falando que elas religiosas, elas ofertam na igreja, elas contribuem na igreja, contribuem para sustento missionário de missionários, contribuem em várias outras áreas da igreja, levanta oferta, mas a palavra de Deus, ela sempre nos orienta que há dois caminhos: um caminho que leva à perdição, um caminho que leva à vida eterna. E essa questão de dois caminhos não faz sentido de você ser um religioso, porque a religião não vai te levar ao caminho da vida eterna. Nenhuma igreja salva, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum amigo, e muitas pessoas ainda falam assim, e falam até para mim, tem muito isso, eu já sou até batizado. Batismo não salva ninguém. Batismo vai te levar para o caminho da perdição, como se encontra aqui no texto. E aí as pessoas questionando, falando que é pessoas boas, que é pessoas religiosas. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos mostrando que a religião, as boas obras,
não leva a pessoa ao caminho da vida eterna, mas sim ao caminho da perdição eterna, sem Cristo. E mesmo assim, o ser humano é teimoso. O ser humano é teimoso, nós somos teimosos. Nós éramos teimosos também antes de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E aí, só através de Jesus Cristo que podemos ser salvos. Mas as pessoas, por último, querendo ser salvas do castigo eterno, procura outro caminho ainda, mas não procura o caminho correto, que é o caminho da vida eterna. Procura outro caminho e se diz: eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que não rouba, que não mata, que não fuma, eu sou uma pessoa que ajuda todas as pessoas, eu nunca matei, nunca roubei. Muitas pessoas falam assim: pago minhas contas em dias, eu ando com a cabeça erguida. E nós sabemos, irmãos, que tudo isso é o dever de todo ser humano a fazer. Nós vimos aqui três características e coisas que fazem as pessoas às vezes estar com a sua mente fechada, pensando que está fazendo isso e vai para o céu, mas elas estão enganadas. E muitas pessoas, até mesmo em questão de religião, eu frequento a igreja desde criança, meu pai é pastor, meu pai é missionário. Nós sabemos e nós vimos muitos casos de pessoas que realmente, depois que entenderam sobre o caminho que leva à vida eterna, receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E no versículo também em Isaías, capítulo 64, um versículo muito conhecido, 64:6, diz assim para nós: mas todos nós somos como imundo, e todas as vossas justiças como um trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então, irmãos, todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Nós herdamos o pecado através de Adão, e muitas pessoas aí também têm o pecado em suas vidas, mas não quer largar, ou até mesmo pensam que está segura com as coisas que eu citei acima. Pensam que tudo que ela faz de bom, que ela faz de honesto, que ela é uma pessoa boa, está levando ela para o céu. Mas a Bíblia nos orienta no versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitas pessoas querem continuar andando no caminho largo, no caminho que leva à perdição. E infelizmente, muitas pessoas têm morrido sem Cristo Jesus. Muitas pessoas têm morrido sem receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, porque as suas mentes estavam caracterizadas a essas coisas que nós acabamos de ver sobre a palavra de Deus aqui, pensando que estavam fazendo tudo correto, que eram pessoas honestas, pessoas que agradavam a Deus, mas estão indo para o inferno. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas pessoas precisam ser alertadas sobre esse caminho que leva à perdição, que leva à condenação eterna. E as pessoas não conseguem alcançar a Deus através dos seus esforços. Por isso Jesus disse que somente através de uma conversão sincera a Ele é que o pecador pode chegar ao céu. Não há outro caminho. Em João 14, versículo 6, preguei esse tempo atrás, ele disse que Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, fica aqui o primeiro ponto da minha mensagem: o caminho que conduz à perdição. E muitos estão morrendo sem Cristo, pensando que estão agradando a Deus. Realmente estão agradando a Deus, fazendo boas obras, sendo honesto, fazendo várias dessas coisas que eu citei aqui, mas
infelizmente isso não vai levar a pessoa para o céu, mas sim para a condenação eterna. Agora, o segundo ponto é o ponto mais importante que uma pessoa pode tomar a decisão em sua vida, que é o caminho que leva à vida eterna. No versículo 14, que diz assim: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Nós vemos aqui então, segundo ponto, o caminho que leva à vida eterna. O caminho que leva à vida eterna foi tudo preparado pelo nosso Deus, foi preparado, tudo preparado já, para qualquer pessoa que queira andar nesse caminho estreito e apertado. Foi preparado por Deus. E não foi só preparado, mas também já foi pago pelo seu precioso sangue na cruz do Calvário, por nós, nossos pecadores, e por toda a humanidade que tem no mundo. E Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Então, irmãos, o caminho que leva à vida eterna é muito importante para pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, para ela escolher o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho que leva à vida eterna com Cristo Jesus. Então, não importa o que você está vivendo agora, o que importa é que você faça uma decisão de escolher o caminho que leva à vida eterna. É muito simples o caminho que leva à vida eterna, muito simples. Escolha hoje mesmo o caminho que leva você para a vida eterna. Então, como posso escolher o caminho que leva para a vida eterna? O Senhor disse em Atos capítulo 3, versículo 19: arrepender-vos, pois, e converter-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então nós sabemos que para nós escolhermos o caminho que leva a nós à vida eterna é nos arrependermos, arrepender dos nossos pecados, é convertermos ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que tem a placa de conversão, não pode fazer conversão aqui, mas a palavra de Deus aqui fala para nós escolhermos o caminho estreito. Então, faça realmente uma conversão, converta-se a Deus, receba o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados, assim será apagados os vossos pecados, como foi apagado os meus pecados, e creio eu de muita gente que está aqui conosco nessa noite. Cristo Jesus, Ele apagou os nossos pecados, Ele nos lavou, nos purificou com o seu precioso sangue derramado lá na cruz do Calvário. E em Atos capítulo 10, versículo de 9 a 13, nos fala que nós devemos confessar o Senhor Jesus Salvador da nossa alma. Então você, para escolher um caminho estreito, apertado, você precisa se arrepender e confessar o Senhor Jesus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que eu disse, o caminho estreito pode se parecer difícil, mas não é difícil, é muito fácil, muito simples. É só a pessoa realmente ela ver a sua condição de pecador, condição que precisa receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, precisa confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, mas
confessar de todo o seu coração, não uma confissão só para agradar o meu amigo que está do lado, ou para agradar o pastor ou o irmão que está pregando, mas sim realmente uma conversão sincera ao lado do Senhor Jesus Cristo. E em João capítulo 1, versículo 12 diz, sem demora, receba Jesus como seu Salvador e torne-se um filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Nós vemos então que tem dois caminhos. Um caminho que leva à perdição, mas um caminho que agrada a Deus, mas leva à perdição. E nós vemos o outro caminho, um caminho que te leva à vida eterna com Cristo Jesus. Então faça hoje essa decisão, escolha o caminho que vai te levar à certeza da vida eterna com o Senhor. Se arrependa-se dos seus pecados, converta-se, faça uma conversão da sua vida, se converta realmente de todo o seu coração ao Senhor. Pegue, confesse o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, assim você se tornará um filho ou uma filha de Deus, um Deus que é vivo, um Deus que vai vir buscar os seus. Pode ter certeza disso. E quando Ele vir buscar, que seu nome esteja escrito no livro da vida, porque vai chegar num certo momento que muitos vão querer, mas não vão poder. Muitos vão querer, mas não vão poder. Terminando o versículo 14, diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, esse é o caminho perfeito. Interessante que no final do versículo, Mateus nos diz assim: e poucos há quem encontrem. Sabe por que poucos há quem encontrem? Pessoas querem seguir os seus próprios caminhos ainda. Pessoas não querem seguir o caminho de Cristo Jesus. Pessoas não querem se sacrificar a sua vida em favor do Senhor Jesus Cristo. Porque a pessoa que reconhece que é um pecador, reconhece que o seu pecado separa ela de Deus, que ela precisa de Deus, ela realmente faz uma confissão ao Senhor Jesus Cristo, ela se torna uma filha ou uma filha de Deus. E muitos têm ouvido muitas mensagens, muitos testemunhos, mas muitos ainda querem continuar no caminho largo, caminho que leva à condenação eterna, pensando que as suas obras vai levar ela para o céu. E terminando, concluindo, em Lucas capítulo 13, versículo 24, diz assim: esforçar-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, muitos não querem este caminho perfeito, o caminho que leva à vida eterna. E nós que estamos aqui na casa do Senhor, já recebemos este caminho, já recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós devemos mostrar este caminho para as pessoas lá fora, que realmente existe sim dois caminhos, um caminho que leva à perdição e um caminho que leva à salvação eterna. Deus abençoe os irmãos. Pastor, pode chegar para orar.